Conta-se que alguns belos anos atrás, um rei decidiu colocar uma grande pedra no caminho, na principal estrada daquele reino, daquele condado, e colocou embaixo dessa grande pedra umas moedas de ouro, um pacote de moedas de ouro. E ele, juntamente com os seus principais colaboradores, ficaram observando quando o sol começou a raiar. E as primeiras pessoas começaram a passar, e como sempre na vida, o que acontece? Colocaram uma pedra no nosso caminho, alguém tem que fazer, né? Vamos chamar alguém para fazer, e ficaram lá as pessoas conversando, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, tal. Aí estava passando, né? Uma pessoa que vendia verdura com seu cavalinho, toc, ele olhou e não dava para passar, aí ele coçou a cabeça, amarrou umas cordas e ele juntamente com o cavalinho, pum, puxou, e ele, o que ele observou? Observou que tinha lá, né, aquela sacola com medalhas, com moedas de ouro e com um bilhete assim: esta sacola pertence àquele que retirou a pedra no caminho. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Você já teve pedra no caminho? Você já teve alguns momentos que você fala assim: desse fardo eu não passo, que fardo pesado, que desafio, que isso está acontecendo na minha vida. Aí você, né? Outras pessoas não, mas aí você teve o processo da inteligência emocional, das competências emocionais e da mentalidade de crescimento. Fala assim: o que eu posso aprender com isso? E aí vem, né, a questão do esforço, da prática e, acima de tudo, um aspecto muito importante que a gente trabalha muito no processo do dia a dia. Aqui no vídeo, vocês já me viram, em sala de aula eu falo muito, nas reuniões de mentorado com os meus alunos, eu falo ressignificar. A capacidade humana que a gente tem de ressignificar as situações que acontecem no dia a dia. O ressignificar, por exemplo, então eu vou ressignificar aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, estou ressignificando, porque o ressignificar para mim de você se inscrever é a gente poder compartilhar, e faça seu comentário, dê dicas de como que outros temas que fazem parte do nosso dia a dia, afinal de contas, compartilhar é o segredo, né? Informação que gera conhecimento, que a partir do momento que eu propago, gera aprendizagem para mim e para você. Afinal de contas, a gente está vivendo mais, não é verdade? O IBGE comprova. Alguns anos atrás, a nossa média aqui era 40, 50 anos neste planeta Terra e nesse Brasil. Hoje está 70, 75, 80 anos. Vamos voltar aqui à história? Essa história eu recebi a inspiração porque eu lembrei, né, de um livro que eu tinha, que eu comprei na época, chamado Insight, a terceira edição do Insight. Foi um momento da minha vida, foi muito legal. É do Daniel Luz, esse escritor fantástico, que tinha um programa de rádio na minha cidade, que era um programa de rádio no período da manhã. Então eu e minha esposa, nós íamos trabalhar, né? E eu dava carona para ela até quase mais do que a metade do caminho. E tinha um programa de rádio, né? Que eram músicas, mas histórias, né? Histórias. E pela narração, nossa, me perdoe o locutor, uma voz fantástica. E se você lembrar, lembrar do locutor e do programa, era fantástico. Ele contava histórias. E a história sempre tinha uma reflexão. Eu gostei muito da reflexão que o Daniel Luz aqui, ele compartilha, ele até fala que esses dados ele baseou numa obra chamada A Essência da Verdade na coleção Pensamento de Sabedoria. Quando tiver algum problema, faça alguma coisa. Se não puder passar por cima, passe por baixo. Passe através, dê a volta. É o que o vendedor de verdura fez isso, né? Vá pela direita, vá pela esquerda. Ele tirou o obstáculo. Se não puder obter o material certo, vá procurá-lo. Se não puder encontrá-lo, substitua-o. Se não puder substituí-lo, improvise. Se não puder improvisar, inove. Mas acima de tudo, faça alguma coisa.
Há dois gêneros de pessoas que nunca chegam a lugar nenhum: as que não querem fazer nada e as que só inventam desculpas. Imagina aquelas pessoas que viram a pedra no caminho, né, ficavam lá só conversando, ou aqueles que inventavam, dizendo, não, ó, eu tenho que fazer uma coisa, ninguém ajudou o verdureiro. Tem um vídeo na internet que é muito bacana, eu usei muito nos treinamentos e ainda uso, você deve conhecer, de um menino indiano, que ele está saindo da escola, o trânsito parado, chovendo e tem uma árvore caída. Ele sai, né, e todo mundo lá, um discutindo com o outro, as pessoas discutindo, ele sai do ônibus, né, eu não sei se era um ônibus escolar, não, acho que era um ônibus de linha mesmo, e ele sai do ônibus e vai lá tentando levantar a pedra. Aí outras crianças que estavam ao redor, não sei, no comércio, saem correndo para ajudá-lo. Aí os adultos sacam, né? Falam, ou eles estavam ou dando desculpa, tá chovendo, ou a pessoa ou a pessoa fica, não, o governo tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa. Então, é fazer algo, é colocar em ação o processo. E isso tem uma relação muito bacana com os trabalhos que a gente percebe que às vezes as pessoas querem fazer, mas inventam desculpas, né? Inventam, não, mas sabe o que é? Ainda não sou perfeito, eu preciso ter tal aquilo, eu preciso, na verdade, eu tenho um mentorado, foi muito bacana isso. Isso já passaram alguns anos também. Ele estava crescendo muito na carreira e a esposa dele tinha participado de um treinamento comigo. E ela comentou, falou assim, professor, eu preciso que você consegue trabalhar mentoria com o meu marido, só que nós temos um grande desafio, né? A gente tem falta de tempo, tudo isso. E eu falei, vamos fazer, né? Sem problema. Então, eu agendava com ele na hora do almoço, né? Essa questão online não era tão assim, eu sou antigo aí do processo, era presencial, muita coisa, ainda continua presencial, né? Mas aqui a gente consegue, a maioria das mentorias nossas é online. E então como eu trabalhava muito próximo, eu ministrava treinamento muito próximo daquele local, então eu ia na hora do almoço com ele. Então era na hora do almoço que a gente fazia. Eu lembro que ele e assim, logo percebi que a mentoria era assim, mas ele tinha um grande desafio, ele tinha que fazer uma apresentação para a América Latina, né, para os gerentes e tal, porque ele teve um case, teve um caso, teve um sucesso, né, na fábrica que ele estava como gerente lá, então ele tinha que fazer uma apresentação. E aí para ele, o idioma não era um desafio, ele era muito tinha uma fluência tanto em espanhol quanto em inglês. O grande desafio dele era falar em público. Então a mentoria, né, foi desse processo. E até ele falou, não, eu vou fazer um curso de falar em público. E a esposa dele falou, não, a questão sua é muito mais a questão emocional, das competências emocionais. Aí eu trouxe, né, para ele a questão dos pontos fortes, toda a estratégia dos pontos fortes. E a estratégia dos pontos fortes trabalha nessa questão de que um mito que se quebra da estratégia dos pontos fortes, naquele mito assim, nossa, eu tenho que ser bom em tudo. Então, ele falou, não, mas eu tenho que ser bom em comunicação, porque o meu diretor é assim, assim. Eu falei, peraí, vamos trabalhar quais são os seus pontos fortes e nessa estratégia você fazer conexão com os aspectos. Então, como que você, de repente, pode destacar com essa estratégia aqui? E aqui, eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se é nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, ou é no outro livro que chama-se Empenhe-se. Deixa eu ver, é esse livro aqui, ó, Empenhe-se, do Marcus Buckingham. Marcus Buckingham, juntamente com o Dr. Clifton, desenvolveram todo o processo da estratégia dos pontos fortes. O Dr. Clifton foi diretor do Instituto Gallup, nos Estados Unidos, e ele teve a oportunidade de fazer pesquisas grandes e fantásticas e aprofundadas nas empresas que tinham grandes resultados, empresas que tinham resultados de excelência. E ele percebeu que nas organizações, mais ou menos, cerca de 20 a 30% do potencial era utilizado dos seus colaboradores.
Então tinha 80% que não era focado naquilo que eram os talentos e pontos fortes. Você já deve ter percebido isso, ouvido, né, no seu dia a dia, naquelas famosas avaliações de desempenho, que alguns líderes que hoje, graças a Deus, né, com vários trabalhos, estudos e as organizações também focando também no que funciona, e o movimento da psicologia positiva então tem uma contribuição fantástica, os trabalhos do Dr. Daniel Goleman também, de você desmistificar isso. Claro, você tem que melhorar naqueles seus pontos fortes, mas dificilmente você agregará muito valor naquilo que de repente você tem que se esforçar muito. Lei de Pareto, 80-20. Por isso que a questão dos pontos fortes, focar nos pontos fortes, oferece muito aspecto muito importante. Então tem um mito aqui, ó, que é o mito 2, que o Marcus Buckingham compartilha, ó. Você crescerá mais nas áreas dos maiores pontos fracos. Atente-se a isso, pessoal. Eu tenho trabalhado muito com os jovens nesses aspectos, né? Aquela questão, tanto no voluntariado e também no dia a dia, jovens que falam assim, não, mas eu preciso melhorar nisso, ok, precisa melhorar, mas e também em executivos que param na carreira, porque ficam focados muito nos aspectos técnicos, eu vou ter que fazer curso disso, isso, e não trabalha a questão comportamental, não trabalha, por exemplo, a questão de desenvolver habilidades interpessoais, de escuta, parar, fazer perguntas fortalecedoras. Então você crescer, esse é um mito, tá? No jardim de infância, aqui, ó, ele fala assim, ó, no jardim de infância, se fosse bom em português, mas tivesse dificuldade em matemática, você não tinha mais aulas de português, mais aulas de esforço de matemática. Eu passei por isso. Recuperação em julho. Todo mundo na quadra, que não está em recuperação, brincando lá, né? E você estudando uma determinada matéria. Eu vou confessar para você, recuperação em matemática. Propaganda enganosa, que todo japonês é bom em matemática. Eu não sei. Eram as propagandas que no cursinho falava muito disso, né? Por isso que eu não fui para a área de exatas. Então, mais de 70% dos pais responderam que se concentravam nas notas baixas. É aquela história assim, a criança chega com um boletim escolar, 10 em história, 10 em geografia, 3 em matemática. Em qual nota os pais vão focar? Enquanto você pensa, eu vou só beber um pouco aqui de água, tá? Lógico, eu como educador tenho que focar naquilo que precisa melhorar, ok? Agora, ficar toda a vida e toda a encarnação e nas próximas encarnações falando de matemática e esquecer geografia e história, então esses aspectos são muito importantes para o nosso relacionamento, para a gente exercitar os nossos pontos fortes e principalmente para os seus filhos, suas filhas, seus colaboradores, seus amigos, suas amigas, exercitarem também os pontos fortes. O primeiro mito aqui, ó, deixa eu ver qual que era, eu não lembro aqui o primeiro mito desse que ele fala aqui. Vamos lá, vamos observar aqui. Aqui é à medida que você cresce, sua personalidade muda. Esse é um mito. Qual que é a verdade? À medida que você cresce, passa a ser mais do que já é. Então, se você tem um ponto forte, expande esse ponto forte. E vamos lá observar qual é a verdade. Então, ele trabalha mitos e verdades. Qual é a verdade aqui? Mito, você crescerá mais nas áreas dos maiores pontos fracos. Verdade, você crescerá mais nas áreas dos maiores pontos fortes. Então vamos falar dos pontos fortes. Qual era o ponto forte daquele vendedor de verdura, né? Era provavelmente esforço, prática, criatividade, dedicação. Bom, enfim, esses pontos fortes, esses talentos, e aí sim, nesse livro Descubra os Seus Pontos Fortes, tanto o Marcus Buckingham quanto o Donald Clifton, ele escreve o seguinte, ó, como que você percebe que o processo é um ponto forte para você? Vamos lá, ó. Você realiza isso de forma consistente. Isso requer que você já tem um direcionamento, a sua estratégia já vem, né? E é capaz de você repetir várias vezes isso. Então eu pergunto de repente, por exemplo, tem gente que tem ponto forte de organização, então inconscientemente já consegue organizar, a minha esposa nesse sentido, a minha esposa tem uma capacidade de organizar
tão rápido e com tantos detalhes que eu provavelmente demoraria uma manhã. A gente vê em casa, né? Meus livros, aí ela falava, por que você não coloca assim, assim, assim? Tal, né? Então, uma organização fantástica. A capacidade, por exemplo, isso é legal, ó, isso a gente percebe. A gente vai viajar, o nosso carro é pequeno, tem que colocar um monte de mala, né? E essa capacidade de organizar, e já visualiza, né? A minha filha também tem essa capacidade, ela observa as coisas e já visualiza as coisas prontas. Quando ela era pequena, meu cunhado é engenheiro, então ele estava fazendo um projeto de estacionamento, eu tenho que pensar, né? Horizontal, vertical, né? De estacionamento vertical, e eu olhando, estava lá em 4D e tal, né? Tudo isso, 3D, 4D. E ela era pequena, ela olhou e falou assim, é um elevador de... Não, ela não falou que ela falou assim, não falou que era um estacionamento de carro, mas ela falou, esse é um projeto de elevador. Olha que coisa, né? Então essa capacidade, de repente, de inteligência espacial, todo mundo tem, tá? O segundo aspecto aqui, ó. Em segundo lugar, a gente está falando de pontos fortes e o que isso pode transformar a sua vida. E também você poder ajudar também as outras pessoas, isso é um aspecto muito legal. Um dos aspectos bacanas do ponto forte é que você não tem, como você tem um talento para esse processo, você, de forma até inconsciente, você ajuda as outras pessoas. É uma capacidade que você não precisa se esforçar, você faz com prazer, você entra, como o Dr. Mihaly, Mihaly desenvolve, no fluxo, no flow, você quer aprofundar mais esse conhecimento. Você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos envolvidos em sua função para se destacar. Então, não é que você tem esse ponto forte e você tenha que ter outros pontos que de repente a outra pessoa a gente fala assim, você vai fazendo a composição de pontos fortes com a sua equipe. Às vezes, a gente fala muito isso nos trabalhos de liderança. É fácil, às vezes, trabalhar com pessoas que são iguais a gente. Agora, o grande desafio é trabalhar com pessoas que são diferentes, que tenham pontos de vista diferentes e que tenham talentos diferentes. Eu vou dar um exemplo. De repente, você, né, no seu dia a dia, você é mais introspectivo, tem um talento de organização, não que as pessoas que não sejam introspectivas tenham, mas de repente você vai fazendo essa composição desse talento. No perfil DISC, né, você tem um perfil DISC, é uma ferramenta de perfil comportamental. Caso você queira conhecer mais, nós temos outros vídeos no canal, também deixa aqui no seu comentário, né, a gente vai deixar também algumas descrições do DISC também aqui, na descrição, né, alguns detalhes do DISC na descrição, e aqui o DISC é 4 perfis comportamentais. Dominante, DISC é acrônimo de dominante, D, I de influente, S de estabilidade ou segurança, C de conformidade ou cautela. Essa composição é a composição que nós temos no nosso perfil comportamental, tá? Nós temos, né? E no dia a dia, cada um exerce e trabalha os seus pontos fortes desse perfil comportamental. Nós temos a tendência para desenvolver um pouco mais cada um desses perfis comportamentais. Então, se de repente um perfil comportamental mais conformidade, mais estabilidade, tem um processo de comunicação interior, pensa antes de falar. E o perfil D de dominante e de influente tem a tendência de falar e depois pensar. Então você trabalhar com pessoas diferentes, quando você deixa as regras claras, tanto dos pontos fortes e daqueles que de repente não é um ponto fraco, mas é um ponto de desafio que você pode desenvolver um pouco mais ou até melhor. Se você tem um ponto forte, ser empático com a outra pessoa, peraí, essa pessoa não é que ela é orgulhosa, ela está pensando, ela não demonstra, né? Porque assim, às vezes a gente acha que tem bola de cristal, falando, aquela pessoa é metida, ela quer se mostrar, porque fala, não, é o perfil comportamental. Lógico que ao excesso, tudo ao excesso é perigoso, tudo. Minha avó sempre fala, eu cito muito a minha avó, porque ela tinha uma sabedoria muito legal, ela lia muito, né? Lia em japonês. Mas ela traduzia, né? Minha mãe traduzia, meu tio traduzia, falava assim, o que ela está falando é o seguinte, não é que aquele seu amigo é assim. Ela falava, né? Falou, olha, ele foi criado dessa maneira, então você tem que compreender dessa maneira. Então, você traz esses aspectos dos pontos fortes.
Por isso que é legal para entender um pouco também os pontos fortes. Em terceiro lugar, você só vai se destacar maximizando, potencializando seus pontos fortes, jamais consertando suas fraquezas. Isso é essencial, porque eu tenho conversado muito no movimento escoteiro, onde a gente atuou há mais de 10 anos, a gente foi acompanhando a nossa filha no movimento escoteiro, e lá a gente fazia também muito diálogo com os jovens. Vai chegando aquele momento de optar, né, em qual faculdade, em qual opção, né, de carreira, tudo isso, a gente trabalhava muito, porque o movimento escoteiro trabalha muito as competências, né, para perceber. Então, todos aqueles feedbacks que eram oferecidos através de reconhecimento, através das especialidades, era para isso também, para potencializar esses talentos e esses pontos fortes. O que me atraiu muito no movimento escoteiro foi por conta disso. Então você já observava que as crianças e os jovens já percebiam que fazia diferença ele ter um processo de autoconhecimento. E o Dr. Daniel Goleman, a primeira competência é autoconhecimento. Então, quando você se autoconhece, que esses pontos fortes fazem parte da sua bagagem intelectual, da sua bagagem de competências, seus conhecimentos que geram habilidades, que geram atitudes, olha lá, o chá desenvolvido brilhantemente pelo Dr. MacLean, da Universidade de Harvard, né? Então, o chá, conhecimento, habilidade e atitude, traz aí todo um estudo para a gente observar. Por isso que é importante eu descobrir meus pontos fortes. E aqui a gente faz um link muito legal com o processo que a gente fala do flow, do engajamento, que a gente vai gerando engajamento, principalmente quando eu autoconheço o que é um ponto forte. Então, os jovens, quando optam para, eu quero ir para uma carreira que ganhe dinheiro, ok. Se ganha dinheiro e tem chance e está muito ligado aos seus talentos, pontos fortes, você vai ter habilidade para desenvolver cada vez mais, você vai estudar mais sobre isso e você vai observar que o tempo para naquele momento que você está fazendo algo que você gosta, que está muito ligado às suas competências, aos seus conhecimentos e às suas habilidades, e acima de tudo você agrega valor, porque é aquilo, né? Você está fazendo algo tão bem, tão fantástico, que você faz um processo de obra de arte no seu desafio. Então, cada vez mais esse processo do seu sucesso, né, essa questão de você escolher o seu futuro, tem muito a ver, como escreve o escritor chamado Frederick, né, Alexander, até anotei aqui no papelzinho, as pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam seus futuros. Então, os nossos hábitos, por isso que é importante os nossos hábitos de focar os pontos fortes do nosso dia a dia, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, cada vez mais gerando conhecimento para a nossa ação.